A gente interrompe a programação para mostrar imagens ao vivo de um assalto a um ônibus nesse momento na BR-101, no Rio de Janeiro, perto do acesso à ponte Rio-Niterói. Essa altura da BR-101 fica na região metropolitana do Rio. Você vê aí muitos carros da polícia, os bandidos fazem reféns, alguns passageiros dentro desse ônibus branco. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares estão tentando negociar com os criminosos. As informações preliminares dão conta de que uma mulher estava passando mal e ela teria sido então liberada pelos bandidos. O acesso à ponte pela Avenida do Contorno está interditado e você vê aí imagens então de toda a mobilização policial para tentar fazer com que esses bandidos liberem esse ônibus e liberem os reféns. Esse assalto começou agora há pouco, nessa manhã. E faz com que o acesso aí à ponte Rio-Niterói seja interditado. Essa Avenida do Contorno é uma avenida bastante importante aí na região metropolitana para quem acessa a ponte Rio-Niterói no sentido do Rio de Janeiro. A gente até vê ali a placa da saída 322 no sentido do Rio de Janeiro, é justamente o acesso para a ponte Rio-Niterói. Esses bandidos, a gente ainda não sabe como esse assalto começou, mas fato é que esse ônibus aí, ele não segue para a ponte Rio-Niterói. O ônibus dessa linha, ele vai para o centro da cidade de Niterói, ele não vai para o Rio de Janeiro, mas ele passa por aí, por esse acesso, perto da entrada do acesso à ponte, para seguir então para o centro de Niterói. E aí os bandidos fizeram reféns os passageiros desse ônibus e a polícia tenta negociar com eles. O acesso à ponte pela Avenida do Contorno segue interditado por conta dessa ocorrência policial e uma refém teria sido liberada mais cedo, que seria uma mulher grávida. Repetindo, então, que é na BR-101 que acontece esse assalto, esse sequestro aí de ônibus com reféns, no sentido Rio de Janeiro, perto da entrada da ponte Rio-Niterói, cerca de 200 metros, mais ou menos, da entrada da ponte Rio-Niterói. As primeiras informações dão conta de que os bandidos ameaçavam os passageiros, então os agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares também foram chamados e fazem esse cerco. Já dura mais ou menos uns 20 minutos esse cerco aí a esse ônibus, que teria começado esse assalto por volta das 9 horas da manhã, agora 9h22 pelo horário de Brasília. E os policiais militares e os homens da Polícia Rodoviária Federal tentam negociar com esses bandidos. Esse ônibus faz a linha Alcântara-Niterói, Alcântara, que é um bairro ali de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ele segue então para Niterói. Fazendo esse trajeto, foi tomado por esses bandidos aí, esses assaltantes, que fazem os passageiros reféns. Go,